E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente está aqui para falar de 4 ações que você não pode deixar de conferir para colocar na sua carteira depois de estudá-las. E eu vou te falar o que essas 4 ações têm em comum, mesmo sendo de setores diferentes. Então, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, fizer sentido para você, ajuda a gente também, não custa nada, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e se você quiser também pode deixar um comentário sobre esse vídeo ou sugestões para próximos vídeos. Pessoal, estou aqui então com as 4 ações, que é a Sanepar, o Banco do Brasil, a Copel e a Porto Seguro. E a gente também, vou comentar sobre essas 4 ações aqui, falar algumas coisas que elas têm em comum, e a gente vai calcular o preço justo delas de acordo aí com a fórmula de Benjamin Graham, tá? Pessoal, primeiramente, Sanepar, né? É uma ação que todo mundo já conhece, todas essas são ações bem populares, tá? Mas eu acho que são ações assim que você muitas vezes fica procurando qual ação eu devo estudar, qual ação eu devo comprar. Tá aqui as 4 ações que você pode estudar e uma sugestão aí para você, né, futuramente, se achar viável, colocar na sua carteira. Claro que esse vídeo aqui não é uma recomendação, tá? Estou apenas trazendo essas informações que são públicas. Pessoal, a Sanepar é uma ação aí que está na casa dos R$4,50. É uma ação que se valorizou bastante nos últimos 12 meses. Inclusive, deixa eu puxar aqui, ó, Sanepar, para a gente poder ver, né? É uma ação bastante antiga na nossa bolsa, né? Vocês já sabem disso também, mas é uma ação bem interessante, tá? Apesar de ter, né, períodos aí que ela ficou subindo, descendo, né? Uma oscilação, mas isso é normal, afinal a gente está falando de um período bastante longo, tá? Claro, né, que ela tem os momentos dela, alguns momentos aí ela sobe, outros momentos ela cai, mas agora, por exemplo, né, desde março até agora, mais ou menos, ela está num momento aí de alta, tá? Tanto é que nos últimos 12 meses ela se valorizou bem, de forma bem interessante. E esse dividend yield aqui, pessoal, 8,37, para uma ação que se valorizou aí 22% praticamente, é um dividend yield muito bom, tá? Então a gente está falando de uma empresa, né, que é bastante sólida, uma empresa aí, deixa eu ver de novo aqui que eu fechei sem querer, é uma empresa que tem um valor de mercado aí de 6,67 bilhões, não é tão grande assim, né? Seria aí uma mid cap mais ou menos, mas basicamente, pessoal, é uma empresa bastante interessante, né? Por ter participação do governo, ela se torna uma empresa bastante segura. E falando aí de setores perenes, né? Ela está no setor perene, que é o setor de saneamento, então tudo isso colabora para ser uma ação interessante para você pôr na carteira de longo prazo. E antes da gente calcular o preço justo dela, olha só que interessante, PL aí quase em 5, né? A gente pode ver também que o PL dela agora está bem próximo aí da mínima, né, que foi lá em 2015 de 3,64, mas o PL dela atualmente está bem baixo, né, bem abaixo da média inclusive, tá? Dividend yield dela, olha só, historicamente falando, está num patamar interessante, 8,37, está acima da média. E uma coisa que eu gosto de olhar bastante é o preço-valor patrimonial. O preço-valor patrimonial, pessoal, como o próprio nome já diz, é o preço atual da ação, né, que seria aí os R$4,50 aproximadamente, tá? Divididos, então, olha só, pelo valor patrimonial por ação, né? Isso aqui é muito bom, porque a gente consegue ver que a ação possivelmente está barata. Claro, né, que a gente não pode utilizar somente esse indicador, porque muitas ações que são consideradas ruins também estão com preço-valor patrimonial baixo. Então a gente tem que olhar, obviamente, outros indicadores. Mas de maneira geral é isso, né? Dívida dela tá legal, margens nem se fala, retorno aí de maneira geral, ROI, que tá tudo muito bom, crescimento de receita, de lucro, tá tudo muito interessante. Então, a Sanepar é uma escolha interessante. E antes da gente passar para a próxima ação, vamos calcular aqui então, SAPRE 4, olha só, já vai puxar a cotação para a gente, LPA dela está em 0,91 e o VPA está em 6,02. 6,02, vamos ver aqui. O preço justo dela, então, seria na casa dos R$11. Realmente está dando um preço justo bem acima, né, pessoal? Normalmente do que a gente está acostumado. Então, assim, eu não acho que esse preço justo aqui, apesar de a fórmula tá falando pra gente, isso aqui é a fórmula que tá falando, tá? Não sou eu que tô falando.
Mas eu não acho que seria um preço justo adequado, né? Eu acho que a Sanepar tem um potencial interessante sim, mas não seria nesse caso aí dos R$ 11, tá? Claro que eu quero saber a sua opinião, deixa aqui para mim nos comentários. Agora vamos para a próxima ação, que é o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil é outra ação muito interessante, que está na casa aí dos R$ 48, teve uma valorização absurda nos últimos 12 meses de 40% e um dividend yield aí de 9,5%. Galera, Banco do Brasil, né, é uma ação bem interessante, sempre foi, né? Claro que ela tem seus momentos, como todas as outras aí também, isso é normal. Tanto é que se a gente pegar aqui a cotação, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, máxima, ele teve, né, aí como toda outra ação, como a gente viu a Sanepar, né, teve aí seus momentos de alta, de baixa, de alta, de baixa. Mas eu acho uma ação interessante aí para você dar uma analisada, né, tudo por conta aí tanto dessa valorização, quanto do dividend yield, quanto também dos indicadores que eu vou falar para vocês agora, né? Falando aí em termos de dividend yield, a gente pode ver, né, que ele está acima da média, preço sobre lucro está abaixo da média, então isso aqui é bom, né? Significa que ele está mais descontado. E o preço sobre valor patrimonial também a gente pode ver que está abaixo da média, né? Ele não está na mínima, mas ele está abaixo da média. Então pode significar para a gente que ele está descontado, tá? Em relação às margens, né, pessoal, é um banco, então a gente tem que olhar outras coisas aí também, tá? Então, assim, mas de qualquer forma, são números interessantes, crescimento aí de receita, de lucro é interessante, então Banco do Brasil é uma ação que eu acho que vale a pena você dar uma analisada. Vamos dar uma olhada aqui, então, no preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham, tá? Já puxou a cotação para a gente, vamos pegar aqui, primeiramente, o LPA, que é 11,36, e o VPA, que é 56,75. E a gente pode ver, então, um preço justo aí de R$ 120. Mais uma vez, né, a fórmula tá falando isso pra gente, eu acho que é um número absurdo, tá? Eu acho que é um número absurdo, né? Então, assim, o Banco do Brasil é uma ação interessante, é uma ação que pagou bastante, é uma ação que pode estar descontada, mas não acho que ele vale R$ 120 por ação, tá? Claro que eu quero saber a sua opinião. Pessoal, e eu tô fazendo aqui, né, o cálculo segundo a fórmula dele, porque, né, eu acho que é interessante a gente colocar isso na fórmula. Muita gente se embasa só na fórmula, então eu acho que, né, a gente precisa ter essa noção, né, que muitas vezes o que a gente vê numa fórmula nem sempre representa a realidade. Claro que essa é a minha opinião. Copel, outra ação aí também interessante, e segmento aí de energia elétrica, né? E todos esses setores, pessoal, inclusive aqui por último da Porto Seguro que a gente vai comentar, são setores perenes, né? Claro que são setores aí que passam por mudanças, né? A gente sabe disso, eles passam por mudanças, passam por, né? Inclusive aí o setor, por exemplo, de energia elétrica, que atualmente muitas empresas estão buscando aí outras opções de energias renováveis, como energia solar e tudo mais. Mas enfim, vocês entenderam, né? O setor ele é perene, tá? Então, Copel, R$ 40,81, dividend yield 8,44, valorização aí de 8,74% nos últimos 12 meses. Números, né? Dividend yield dela, olha só, não temos muita informação aqui, né? Mas 8,43, apesar de estar abaixo da média, inclusive, né, aqui como a gente não tem muita informação, pode ser que a média está distorcida um pouco para cima. Mas 8%, né, é um percentual interessante, sem falar nessa valorização aí que teve. Então, assim, é uma ação ok, né? Eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Aqui, pessoal, né, a gente não tem muita informação, PL, né, tá bem discrepante aqui as informações, mas é uma ação, como eu falei, que mesmo tendo essas questões aí, tal PL tá acima de 10, não tá cara? Até tá, né? Até diria que tá, mas eu acho que é uma ação que de vez em quando ela dá uma alegria aí para os seus investidores no que tange aí o quesito dividendos, tá? Então, por ser uma boa pagadora de dividendos, por ser uma empresa que paga com bastante recorrência, ó, se a gente olhar aqui, né, em termos de recorrência, mês 11, mês 6 e tal, então a gente pode ver que é uma ação bastante interessante para você colocar na sua carteira, caso você estude e ache conveniente. Fatores aí de endividamento, margens, retorno, é uma ação também aí que tem números interessantes, né? Não é tão boa quanto as outras que a gente viu agora, né? Sanepar e o Banco do Brasil,
mas é uma ação interessante do setor de energia. Tem outras opções boas, Taesa, Engie e tudo mais? Tem também, né? Mas eu estou trazendo aqui a Copel porque muita gente gosta, eu sei, muita gente investe, e eu acho que é uma ação interessante também, tá? Você pode investir na Taesa, na Engie, enfim, e pode também investir na Copel se você achar interessante, tá? Não é uma ação que dá prejuízo, ela pode não dar tanto resultado quanto outros, né? Mas em alguns momentos, sim, ela dá um bom resultado, tá? Então vamos colocar aqui CPLE 11, vai puxar a cotação para a gente, LPA aí de 3,23 e VPA de 36,48. Eu também acho que vai dar distorcido isso aqui, vamos ver. 51, não tá tão distorcido assim, né? Seria mais ou menos R$10 a mais aí na cotação. Então assim, pessoal, né? De qualquer forma, a fórmula... Então, assim, pessoal, de qualquer forma, a fórmula está falando para a gente que ela tem potencial de valorização. Não sei se chega nesse valor, mas está falando que ela está descontada, considerando esses números atuais. Por último, mas não menos importante, a Porto Seguro, uma ação do setor de seguros, né, como o próprio nome já diz. Não é uma ação focada em dividendos, tá? Tanto é que ela pagou aí quase 4% nos últimos 12 meses, mas teve uma valorização interessante aí de quase 11%. E diga-se de passagem, pessoal, em relação aos números dela, né, sem considerar o dividend yield, porque ela não é uma ação focada nisso, mas o preço sobre lucro dela está abaixo da média, né? É uma ação aí que tem um preço sobre valor patrimonial um pouquinho acima de 1, né? 1,42, mas de qualquer forma está abaixo da média. Em relação aos outros números, olha só, dívida líquida dela está negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, tá? Isso em muitos casos é bom, tá? Apesar de que a gente já falou aqui no canal também que ter dívida para empresas é bom também, tá? Não é ruim desde que sejam controladas, mas de qualquer forma, aqui a gente pode ver que ela tem um caixa maior do que as dívidas dela, tá? Indicadores, aí, margens e tudo mais, tá bem interessante, considerando o setor, né, pessoal? A gente não pode comparar uma margem líquida de uma empresa do setor de, por exemplo, de banco com o setor de seguros, tá? Então, são margens diferentes, né? A margem do setor de seguro normalmente é um pouquinho mais apertada. Eficiência, né? ROI, tá tudo ok. Crescimento aí de receita, de lucros também tá tudo muito bom, tá? Lembrando que eu não estou fazendo uma análise, né? Eu estou apenas comentando alguns números de forma bem rápida aqui para esse vídeo não ficar muito grande. Vamos calcular então PSSA 3, LPA dela, vamos ver aqui, LPA 2,89 e VPA 17,72. Vamos ver aqui, está dando um preço justo um pouquinho maior, né? Cerca de R$ 8, R$ 9 aí a mais do que a cotação atual, 34% de margem de segurança. Galera, então assim, né? Todas essas ações que a gente viu são ações interessantes, tá? Umas são mais, outras são menos, normal, né? Umas estão num momento melhor, outras estão num momento pior, tá? Quero saber, claro, a sua opinião aqui, quero saber se você acha que tem outras que estão interessantes em momentos melhores, tá? Inclusive, essa planilha, se você quiser adquirir, vai estar aparecendo aqui na tela, em algum lugar, ou aqui na descrição do vídeo também. Ela não tem só esse aplicativo, tem vários outros também que você pode conferir. E além disso, né, você consegue também aí fazer o controle geral dos seus ativos, controlar aí ativos no exterior, renda fixa, criptomoedas, enfim, consegue controlar tudo com ela, tá? Então, ela é bem interessante. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir ele, se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente postar por aqui. Vou ficando por aqui então, um abraço e até mais.